Olá, alunos do Direito, da disciplina de Fundamentos da Economia e da Política. Tudo bem com vocês? Professor Leonardo, para nosso estudo dirigido de número 2, onde nós vamos entrar nos conceitos básicos de economia. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos a introdução à economia. Compreendemos o que é economia, sua importância, a importância da economia no estudo e na interdisciplinaridade com o direito. Por que é importante um aluno que estuda direito estudar também economia? Nós vimos. Nós falamos do seu conceito, alguns princípios, e agora nós vamos entrar nos princípios básicos, os 10 princípios básicos da economia, tá bom? Que é o nosso objeto de estudo desse segundo estudo dirigido. Então, um vídeo bem simples, bem curto, um vídeo resumo dessa nosso segundo estudo dirigido. Lembrando que nós vamos aprofundar, falaremos mais disso nas nossas aulas, às quintas-feiras, às 21 horas, tá bom? Muito bem. Então vamos falar dos princípios de economia e vamos começar pelos princípios de como as pessoas tomam decisões. Primeiro item, e nós até já falamos, é o entendimento de que pessoas enfrentam trade-off. Trade-off é um termo da economia para se analisar a escolha entre duas coisas benéficas, entre duas coisas boas, ok? Para nós aqui, vamos entender então trade-off como troca, ok? Como troca. No sentido de que nem sempre temos recursos para tudo que queremos. Logo, devemos fazer escolhas. Então, podemos também entender trade-off como escolha, mas uma escolha onde uma coisa é trocada por outra. E aí o autor aqui, o Gregory Mankiw, no seu livro, né, Introdução à Economia, lembrando que é este livro aqui, já é, ok? Tem na biblioteca virtual, tá bom? Tem biblioteca virtual. E isso que nós estamos falando aqui é o primeiro capítulo do livro do livro dele, Introdução à Economia. Ele dá os seguintes exemplos. Se ir a uma festa durante a noite, antes da sua prova, sobrará menos tempo para estudar. Óbvio, se você vai a uma festa, você terá menos tempo para estudar. Ter mais dinheiro para comprar coisas requer trabalhar por mais horas, que resulta em menos tempo para lazer. Ótimo! Comprar coisas significa trabalhar mais. Trabalhar mais significa menos tempo para lazer. Proteger o ambiente requer recursos que poderiam ser de outra forma utilizados para produzir bens e consumos. Se eu invisto mais em segurança, se eu invisto mais em meio ambiente, se eu invisto mais em saúde, se eu invisto mais em qualquer outra área, teremos menos recursos para consumirmos, porque teremos que cobrar mais impostos. Estar nesse momento vendo esse vídeo requer que você deixou de fazer uma outra coisa. Então você está enfrentando um trade-off, você tem que fazer uma troca, você tem que fazer uma escolha. Esse é o conceito de trade-off. Existe um trade-off clássico, que é o trade-off entre eficiência e igualdade, que é uma discussão muito boa que nós faremos em nossa aula. Quando nós falamos no auxílio emergencial, no Bolsa Família, em benefícios para aqueles que precisam mais, nós estamos buscando mais igualdade, certo? Ajudar a quem precisa, transferir renda para quem precisa. Mas você já parou para pensar que você está prejudicando quem é mais eficiente, quem tem mais oportunidade, quem trabalha mais, quem tem mais condição de estudo, porque você está tirando dele para dar alguém que, teoricamente, não produz o tanto quanto você produz. E aí você pode desincentivar essa pessoa a ser mais eficiente, a trabalhar mais, a produzir mais, porque você está cobrando dele mais impostos para transferir para pessoas pobres. É uma discussão interessante, né? A meritocracia é uma discussão interessante. As cotas raciais é uma discussão interessante. Por quê? Nós estamos falando de um trade-off, de uma troca.
nós estamos mais eficiência, ser um Estado mais eficiente, mais competitivo, mais meritocrático, onde os melhores devem sobressair, onde a recompensa para quem se dedica mais tem que ser dada, ou um Estado mais igual, que dá oportunidades, que busca aqueles que não tiveram tanta oportunidade para crescer profissionalmente, até mesmo pessoalmente. Uma boa discussão esse trade-off. Mas uma coisa é certa, o dinheiro não dá para tudo. Temos que fazer escolhas. O governo não tem dinheiro para tudo. E uma vez que o governo queira fazer alguma ação a mais, ou ele aumenta impostos, ou ele reduz custos, né? É uma discussão importante, é um trade-off, por exemplo, governamental. Seguindo aqui, vamos para o segundo princípio, que é um princípio fundamental, um princípio importante. Quero que você fique atento a esse princípio, que é o princípio do custo de oportunidade. E aí o conceito está bem aqui, um conceito importantíssimo tá aqui, ó. O custo de oportunidade de qualquer item é qualquer coisa que deve ser dispensada para obtê-la. Qual que é o custo de dedicar mais recursos para a educação? Aquilo que você abriu mão em outros setores para dar mais para a educação. O custo de ter investido menos em segurança, o custo de ter investido menos em saúde. Qual que é o custo de estar estudando nesse momento? O que você está deixando de ganhar em fazer outras coisas, o seu lazer, trabalhando, descansando, estar com sua família, ouvindo uma música, lendo um livro, não é? Então, este custo é importante porque ele é relevante para a tomada de decisão. É o princípio básico. O custo deve ser menor que o benefício na hora de fazer as escolhas, não é? Então, ele tem que ser levado em conta. Continuando aqui, nossos slides, exemplos de custo de oportunidade. Ir para a faculdade por um ano não é somente a mensalidade, os livros, a matrícula, mas também os salários não recebidos, porque você poderia estar trabalhando à noite, ou poderia estar fazendo outras atividades, remuneradas ou não. Assistir um filme não é somente o preço do ingresso, mas o valor de tempo gasto no cinema. O seu tempo também tem um custo, né? Isso tudo é importante. Então tem que ser levado em conta tudo. Esse é um princípio importante. Nós temos que fazer a mensuração do custo de oportunidade para fazer as nossas escolhas. Terceiro princípio é que as pessoas racionais pensam na margem. O que significa isso? Nós nunca pensamos em algo isolado. Nós nunca pensamos em fazer algo sem avaliar tudo aquilo que nós já fizemos no passado. As pessoas, quando tomam decisões, avaliam o custo e o benefício das mudanças no incremento de um plano existente. Fazer uma pós-graduação tem como base já ter feito a graduação. Estudar mais um pouco tem como base que você já estudou uma quantidade. Fui até São Paulo, por que não dar uma chegadinha até a cidade de São José dos Campos? Leve em consideração que você foi até São Paulo, não é? Isso é muito importante. E aí em sala de aula eu já falei de um exemplo como nós podemos falar isso de uma forma até mais popular, que eu não vou falar aqui na gravação. Um aluno, ao considerar ir para a faculdade pelo período de mais um ano, compara as mensalidades, os salários perdidos em mais um ano de educação, tudo aquilo que ele já estudou também. O gerente, ao considerar o aumento de produção, compara o custo da mão de obra e materiais necessários para a receita extra, para aquele além que ele vai fazer, uma vez que o que ele já fez já está feito. Então, escolha sempre incremental, escolha sempre na margem. Ok? Outro princípio importantíssimo, princípio 4, é que as pessoas reagem a incentivos. Todos nós reagimos a incentivos. Ou uma punição ou uma recompensa. Pessoas racionais reagem a incentivos. Quando o preço da gasolina aumenta, os consumidores vão buscar carros mais econômicos. A reação ao aumento da gasolina é a busca de meios mais econômicos. Quando o imposto sobre o cigarro aumenta, adolescentes, pessoas fumam menos. Isso é fato. Quando a multa por ultrapassar em local proibido, em faixa contínua na rodovia,
aumenta, as pessoas pensam um pouquinho a mais se deveriam ou não ultrapassar naquele local. Então, um incentivo ou uma recompensa. Se você alcança a meta, você ganha um incremento ao seu salário. Se você bate a meta, você ganha um bônus. Logo, todos reagimos incentivo. E o incentivo é o reforço para você fazer aquilo que você quer. Não é? É o reforço para que algo que você queira seja feito, para que haja uma mudança de comportamento, o incentivo. E eu falo, do outro exemplo que eu dou para ficar mais fácil, é que eu posso ter um incentivo para você correr. Esse incentivo pode ser o desejo de um acondicionamento físico melhor, de um corpo melhor, de bater barreiras, de buscar os desafios, ou simplesmente porque eu soltei um cachorro bravo, um pitbull atrás de você, então você tem que correr. Bom? Incentivos, isso são incentivos. Vou pular esses slides aqui, que são alguns exercícios, alguns exemplos, tá? Depois nós falamos em sala de aula. E depois nós temos os princípios da interação entre as pessoas. Vamos a esses princípios. O primeiro princípio é que o comércio pode ser bom para todos. Fazer comércio é bom. Negociar é bom. Trocar mercadorias é bom. Ter liberdade para produção de bens e serviços e trocá-los por outros bens e serviços é bom. Os países se beneficiam com essa troca. O comércio tem que ser difundido. O comércio tem que ser facilitado. Não podemos criar barreiras para o comércio. O comércio traz bem-estar. A competição traz bem-estar. A concorrência traz bem-estar. A competição traz evolução. Então o comércio ele é bom. O princípio 6 é que os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica e não o governo. O mercado, lembrando que é um grupo de compradores e vendedores. Então o mercado vai responder perguntas de quais bens produzir, como produzir, quanto produzir, quem irá recebê-los. E não o governo. O livre mercado. A mão invisível do mercado. O governo normalmente não é bom para organizar o mercado. E quando ele interfere no mercado, ele cria grandes distorções. De forma geral, isso acontece. Uma economia de mercado, ela aloca recursos de forma descentralizada. Cada um toma suas decisões, todos os dias. Adam Smith defende isso, que cada uma dessas famílias e empresas devem agir levadas por uma mão invisível no mercado livre, para promover o bem-estar econômico geral. Em contraponto, por exemplo, a mão forte do governo que quer ditar o que deve ser feito. Normalmente não dá certo. A mão invisível do mercado, ele vai ajudar a interação entre compradores e vendedores, vai ajudar o preço, vai refletir essa interação e não uma tabela do governo, e os preços vão guiar as famílias e empresas naquilo que deve ser produzido ou aquilo que não deve ser produzido. Aquilo que traz benefícios, aquilo que é vantajoso eu produzo, aquilo que não é eu não produzo. Princípio aí smithiano, né? De vez em quando, o governo pode ajudar o mercado. Veja que o autor frisa às vezes. Como assim? Aí, para os meus amigos do direito, o governo ele deve manter uma eficiência de mercado, ele deve buscar eficiência do mercado ao fazer vigorar, por exemplo, direitos de propriedade. Fazer com que as pessoas tenham garantido o seu direito de propriedade, que a propriedade privada seja garantida, que os contratos sejam cumpridos, que haja segurança jurídica nas relações comerciais. Se eu tiver um risco jurídico, um risco de roubo, um risco de violência, um risco de que o que eu vou fechar com alguém aqui pode não ser cumprido, eu não vou querer investir, não vou querer produzir, não vou querer trabalhar. Também é importante o governo ficar atento na falência de mercado. O que causa falência de mercado? Duas coisas: externalidades e o poder de mercado muito concentrado. Externalidade é quando a produção, o consumo causa um efeito colateral.
negativo. Uma externalidade negativa. É o efeito colateral. Por exemplo, é muito bom produzir, é muito bom indústrias, é muito bom gerar emprego, mas não é bom poluição. Nesse ponto, o governo tem que agir para que esse efeito colateral do capitalismo, do mercado, seja minimizado, seja mitigado ou, em alguns casos, seja extinto. Também é papel do governo interferir no mercado para evitar o poder de mercado, monopólios, oligopólios, cartéis, para que o poder do mercado não esteja na mão de um único comprador, ou de poucos compradores, ou de um único vendedor, ou de poucos vendedores. Ele tem que buscar que isso não aconteça. No Brasil é muito comum, quando vai ter algumas fusões, junções, compras, seja consultado o CAD, que é um órgão do governo que vai avaliar isso. Depois nós falaremos o que é o CAD, como funciona o CAD dentro das nossas salas de aula. Lembrando que isso aqui é um vídeo mais resumo, ok? O governo, então, deve buscar promover a igualdade. Outro ponto importante. Sempre o governo pode alterar o resultado de mercado para promover a igualdade. É algo importante sim, mas muito cuidado, para que ao promover a igualdade ele não sacrifique a eficiência e aí nós tenhamos um Estado paternalista e ineficiente, um grande paquiderme, né? Que não consegue mal se mover e evoluir. Muito bem, passamos aqui também essa parte e vamos aos últimos princípios, os princípios de como a economia funciona como um todo. Princípio outro, oitavo, perdão, o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. O que faz um país rico? Um país que produz bens, muitos bens e serviços. Um país com muita produtividade, com alta produtividade. Um país onde as pessoas sejam altamente produtivas. Um país que produza muitos bens e serviços. Que faça com que a qualidade de vida da sua população aumente. Países pobres têm uma renda per capita muito baixa. Produz muito pouco por habitante, né? Tem muita gente e pouca produção. E países ricos, normalmente, ele é extremamente produtivo. A produtividade é importantíssima, porque significa produtividade um país produtivo é um país que faz mais com menos. É um país que faz mais com menos. Um país produtivo é um país que emprega tecnologia, capital humano, capacidade de tirar dos seus trabalhadores produtos e serviços com alto valor agregado. Ok? Isso é muito importante. Princípio 9, os preços sobem quando o governo emite moeda. A inflação, isso é um princípio que nós chamamos de princípio monetarista, nós vamos discutir isso mais para frente, mas só para entender a seguinte pergunta: por que o governo não imprime dinheiro, então? Para dar mais aos pobres, para construir mais estradas, para não ser pobre. Por que o governo não produz mais dinheiro? Para não acontecer igual na Venezuela. Uma inflação exorbitante que faz com que o dinheiro não valha nada no curto, no médio e longo prazo. Então, quando o governo emite muita moeda, e nós vamos ver depois como que ele pode fazer isso, nós geramos inflação. Inflação é baixo poder de compra do produto, e quem sofre mais com inflação é a classe trabalhadora assalariada. Ok? E o último princípio, há um trade-off, nós vamos discutir isso lá na frente depois, não se preocupe, entre inflação e desemprego. Ok? Inflação alta, desemprego baixo. Inflação baixa, desemprego alto. É um dilema que a sociedade vive. Nós vamos discutir isso melhor lá na frente. Muito bem, pessoal. Então, estão aí os princípios. Vou voltar aqui, ó, bem rápido. Atenção. Opa! Aí, vamos até o começo lá dos slides. Então, vocês acabaram de ver comigo aqui 10 princípios de economia, tá? Básicos, é o que nós vamos estudar aqui agora nessa segunda quinzena, princípios básicos, vamos discutir esses princípios, são princípios que regem a economia do ponto de vista teórico, vamos ver também de forma prática esses princípios, antes de entrarmos para alguns conceitos como oferta e demanda, que vai ser nosso próximo estudo dirigido aí, tá bom? Então, fica aí esse vídeo resumo, esse áudio resumo, se você está me acompanhando aí como se fosse um podcast, um vídeo, se você me acompanha aí pelo Siga. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso na nossa sala de aula, demonstrando isso tudo que a gente falou aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.